Uma das doutrinas mais importantes em toda a Bíblia é a doutrina da segurança do crente. O que isso significa? Que o crente tem um fundamento bíblico para a sua confiança de que está em um relacionamento correto com Deus. Se você conhece alguma coisa sobre as grandes verdades do cristianismo, poderá ver por que a segurança é tão importante. Veja, o cristianismo não é simplesmente obter a sua melhor vida aqui na Terra ou resolver alguns dos seus problemas. O cristianismo lida com a vida e a morte, o céu e o inferno, onde uma pessoa passará o resto da eternidade. E, portanto, sabendo que essas ideias, esses conceitos são tão importantes, podemos entender por que é importante que um verdadeiro crente que acredita no céu e no inferno, e que existe um lugar eterno de grande bênção ou grande angústia para onde eles irão. Você pode ver por que é tão importante que eles tenham a certeza da salvação. Agora, também, na Bíblia, podemos ver que é a vontade de Deus que as pessoas tenham segurança. Em 1 João, capítulo 5, versículo 13, João nos dá a razão pela qual ele escreveu esta carta. Ele diz: "Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus." O desejo de Deus é que todo verdadeiro crente tenha certeza da salvação. Agora, hoje, no mundo, na igreja, vemos dois extremos extremamente perigosos. Um deles é basicamente o extremo que é encontrado no meu país e na América do Norte. Mas agora também se espalhou pelo mundo inteiro. E é o seguinte: é um extremo que basicamente reduziu o Evangelho a nada mais do que um pequeno credo. E se você fizer uma oração e pedir a Jesus para entrar, então o pregador te dirá: você agora tem a vida eterna. Agora, não há nada bíblico nisso. E é muito, muito perigoso. E por causa disso, incontáveis milhões de pessoas acreditam que são cristãs e não são. Então, esse é um extremo. O outro extremo é este: que você poderia passar toda a sua vida acreditando em Cristo e nunca ter a certeza. Porque para ter a certeza da salvação, você tem que experimentar alguma obra de Deus simplesmente momentosa, espetacular em sua vida, na qual ou o seu coração está quebrantado e você fica chorando no chão, ou uma luz aparece para você. E toda essa verdade vem à tona e é uma experiência traumática. E isso também não é verdade. Há um equilíbrio, e o equilíbrio é este: a salvação só vem por intermédio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Como sabemos, então, que temos essa fé em Jesus Cristo? Bem, existe um testemunho interior do Espírito de Deus, no qual Deus nos concede paz. Deus testifica ao nosso coração que nos tornamos filhos de Deus. Mas essa não é a única evidência. A 1 João foi realmente escrita para que, lendo ela, aqueles que foram verdadeiramente convertidos pudessem crescer em sua certeza da salvação. Portanto, João nos dá uma série de testes pelos quais podemos comparar a nossa própria vida. Por exemplo, ele diz... vou citar para vocês apenas um dos testes. Ele diz: "Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma." E o que ele está dizendo é o seguinte: Deus não é um Deus oculto com uma vontade secreta que você não pode conhecer, mas Deus é luz. Ele revelou quem Ele é nas Escrituras e o que a vontade dele requer de você. Então continua: "Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade." João está dizendo: se dissermos que somos cristãos, mas estamos constantemente andando em trevas, isso significa que estamos caminhando de um modo que não está de acordo com o que Deus nos disse sobre si mesmo e a sua vontade, vivendo constantemente em rebelião, vivendo constantemente em pecado. Então não há evidência de que somos verdadeiramente convertidos, mas ele diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João diz que se andarmos na luz, é uma das evidências que somos convertidos, é um dos frutos da conversão. Agora você pode estar dizendo, bem, irmão Paul, andando na luz. Quero dizer, eu acredito em Jesus. Parece que estou crescendo em minha obediência, mas ainda peco. Eu não ando na luz o tempo todo. Mas o que você precisa entender é que João não está falando sobre perfeição e ausência de pecado. João está falando sobre um estilo de vida, que depois da sua suposta conversão, você começa a ver a sua mudança de vida de uma maneira que se conforma cada vez mais com o que Deus nos disse sobre si mesmo e sobre a sua vontade. Ele não está falando sobre perfeição e ausência de pecado, porque o próximo teste é este. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, então definitivamente não somos cristãos. A verdade nem mesmo está em nós. Nós nem mesmo entendemos quem é Deus ou quem nós somos. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sabe do que isso está falando? Uma das maiores evidências de que você é cristão é que você começa a ver cada vez mais pecado em sua vida, e quando o faz, isso parte do seu coração, leva você ao arrependimento e à confissão, que é uma das maiores marcas. A marca de ser verdadeiramente um filho de Deus é que a sua vida é marcada pelo quebrantamento por causa do pecado e pela confissão dele. Embora cresçamos como cristãos e devamos ter uma vitória cada vez maior sobre o pecado, é um longo processo, e nunca estaremos totalmente livres do pecado até o dia em que Cristo voltar. A segurança é muito importante, e existem dois extremos, e ambos são muito perigosos. O que você precisa saber é o seguinte: somos salvos pela fé, mas se Cristo realmente te salvou, aquele que começou uma boa obra em você a terminará, continuará trabalhando e você dará frutos.